Eu nunca vou esquecer o som das máquinas naquela noite. Era um eco metálico, constante, que parecia marcar o ritmo do medo que apertava meu peito. Eu estava sentada ao lado da minha mãe na UTI, quando o médico disse, com aquela voz que não deixa espaço para a esperança: ela pode não passar da noite. Naquele instante, tudo em mim congelou. Minha mãe, minha fortaleza, meu enigma. Por anos ela foi feita de silêncios e meias verdades, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que viria. Segurei a bolsa dela com mãos trêmulas, tentando encontrar algum amparo no cheiro antigo de couro. Foi então que o destino decidiu cair no chão, dobrado em 4, como um segredo que não aguentava mais ser carregado. Quando peguei aquele bilhete, percebi que era papel velho, amarelado nas bordas, quase frágil demais para ser tocado. Reconheci a letra dela imediatamente, um misto de firmeza e hesitação, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da alma. Filho, se você encontrar isso, procure no fundo da minha gaveta do escritório. A verdade que escondi de você por anos está lá. Eu reli 3 vezes. Aquilo não fazia sentido. Filho, minha respiração travou. Não havia filho nenhum. Nunca houve. E por um segundo, senti como se o chão tivesse se rompido sob mim. Minha mãe delirava? Estava escrevendo para alguém que eu desconhecia? Ou teria existido alguém antes de mim? Aquela pergunta me atravessou como uma lâmina fria. Olhei para ela deitada, tão pequena, tão diferente da mulher imponente que sempre comandou nossa casa. Algo dentro de mim se partiu. Não era só medo da perda. Era raiva. Raiva porque mesmo naquele possível último suspiro, ela ainda me deixava no escuro. Ainda havia portas trancadas entre nós. E agora, pela primeira vez em décadas, eu tinha uma chave, um bilhete, uma pista, uma promessa de verdade. Respirei fundo, tentando organizar o caos dentro de mim, mas foi inútil. O passado estava vindo e eu não tinha como detê-lo. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Segurei o bilhete com mais força, como se ele pudesse me responder ali mesmo. A palavra filho queimava meus olhos. Filho de quem, mãe? Sussurrei, mesmo sabendo que ela não me ouviria. Minha mente começou a girar como uma roda enferrujada, tentando retomar movimento. Uma lembrança antiga surgiu. Eu devia ter uns 8 anos. Lembro dela discutindo com alguém ao telefone, dizendo: eu já tomei minha decisão, não volte mais a ligar. Na época, achei que fosse sobre trabalho, ou talvez alguma prima distante causando problemas. Mas agora tudo parecia encaixar num quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Fiquei ali mais uns minutos, observando o peito dela subir e descer devagar. O médico voltou, ajeitou alguns aparelhos e saiu sem dizer mais nada, como se eu fosse invisível. Sempre odiei hospitais. O cheiro de desinfetante, o frio que parece vir de dentro das paredes, aquela sensação de que o tempo anda diferente ali, lento demais, cruel demais. Quando finalmente me levantei, minhas pernas estavam bambas, mas minha decisão era firme. Eu precisava saber o que havia naquela gaveta. Precisava descobrir que verdade era aquela que minha mãe guardava há tantos anos. Talvez fosse uma mentira absurda. Talvez não significasse nada. Ou talvez fosse o desmoronamento de tudo o que eu acreditava sobre minha própria vida. Saí da UTI com o bilhete dentro da bolsa, como se eu carregasse dinamite prestes a explodir. O corredor estava vazio. Ecoava. Cada passo parecia mais pesado. Quando cheguei ao estacionamento, me dei conta do quanto eu tremia. Entrei no carro, apoiei a cabeça no volante e deixei o silêncio me engolir por alguns segundos. A chuva começava a cair, miúda, insistente. O tipo de chuva que sempre acompanha momentos que mudam o rumo da nossa história. Liguei o carro e dirigi para a casa da minha mãe. Era estranho pensar que, enquanto ela lutava entre a vida e a morte, eu estava indo vasculhar seu passado como uma intrusa. Mas aquele bilhete transformava tudo. Ele era uma autorização, um pedido, uma confissão tardia. Cheguei na casa em poucos minutos, mas parecia que eu tinha atravessado anos. Tudo ali tinha cheiro de lembrança. As plantas que ela cuidava com obsessão,
a cortina azul clara que ela mesma costurou, o relógio antigo que tic-tacava como se zombasse de mim. Caminhei até o escritório. A porta estava entreaberta, e isso me deu um arrepio. Aquela sala sempre foi proibida. Desde criança, eu sabia que não devia entrar ali, mas nunca entendi o motivo. Agora percebia que talvez ela estivesse protegendo mais do que simples papéis. Respirei fundo e empurrei a porta por completo. A sala estava como sempre, organizada até demais, com livros arrumados por altura, pastas etiquetadas com perfeccionismo quase irritante. A gaveta da mesa, aquela era o meu alvo. Caminhei até ela como quem caminha em direção a um abismo. Minha mão pairou sobre o puxador. Foi aí que senti algo inesperado. Medo. Medo do que eu poderia encontrar. Medo de descobrir que minha vida inteira era uma mentira. Medo de entender finalmente quem eu era, ou quem eu nunca fui. Quando puxei a gaveta, ouvi um rangido baixo. Lá dentro havia documentos, algumas fotos antigas e uma pequena caixa de madeira com entalhes que eu reconheci de algum lugar, talvez da infância. Meu coração batia tão rápido que parecia ecoar na sala. Antes de tocar qualquer coisa, fechei os olhos por um instante. Lembrei da minha mãe me ensinando a trançar o cabelo, das noites em que ela me contava histórias inventadas, das vezes em que ela sumia por horas e voltava com olhos vermelhos, e nunca me explicava por quê. Lembrei também de todas as perguntas que eu fazia e que recebiam respostas vagas ou mudas. Agora, finalmente, eu teria respostas, ou pelo menos um começo delas. Abri os olhos, estendi a mão e toquei o primeiro envelope. O envelope em minhas mãos parecia pulsar, como se guardasse um coração antigo que insistia em bater. Meus dedos tremiam. Não era apenas curiosidade. Era pavor, um pavor tão íntimo e profundo que parecia vir de décadas, de raízes enterradas ainda mais fundo do que minhas memórias permitiam alcançar. A sala estava silenciosa, mas dentro de mim havia um ribombar. A cada respiração, eu sentia que estava prestes a abrir não só um envelope, mas um buraco no tempo. Respirei fundo, sentei na cadeira de madeira da minha mãe, a mesma que ela usava para escrever suas cartas formais, para pagar contas e, aparentemente, para arquitetar segredos. Quando rompi o lacre do envelope, o som do papel rasgando ecoou como uma pequena explosão. Lá dentro havia duas coisas, uma fotografia e um documento dobrado. Fixei os olhos na foto primeiro. Era uma imagem antiga, provavelmente dos anos 70. Minha mãe estava nela, muito jovem, talvez com pouco mais de 20 anos. Os cabelos longos, soltos, o sorriso tímido. Ao lado dela, um homem que eu jamais tinha visto. Ele a segurava pela cintura de um jeito íntimo, como quem pertence. Ela parecia feliz, genuinamente feliz, de um jeito que eu nunca presenciei enquanto crescia. Meus lábios murmuraram sozinhos. Quem é você? O homem tinha olhos escuros e profundos, um sorriso inclinado, seguro, rosto marcante. Não era o tipo de foto casual. Era uma foto tirada por alguém que queria guardar um momento precioso. E aquele momento não incluía a mim. Não incluía a mulher dura e calculada que eu conheci. Aquela era outra mãe, uma versão dela que eu jamais ouvi mencionar. Engoli seco. Só então abri o documento. Era uma certidão, mas não era uma certidão minha, nem dela, nem de ninguém que eu reconhecesse. Estava escrito: certidão de nascimento, registro original. Nome da criança: Marcos Tavares da Silva. Nome da mãe: Arlete Tavares da Silva. Nome do pai: em branco. Data: 1974. Marcos. Um nome que nunca ouvi dentro dessa casa. Arlete. O nome verdadeiro da minha mãe. Um nome que ela nunca usou nos últimos 40 anos. Meu coração afundou. Quem é Marcos? Sussurrei. A resposta era óbvia demais para não me atingir como um golpe. Marcos era o filho do bilhete. O filho que ela mencionou enquanto agonizava na UTI. O filho que eu nunca soube que existia. O filho dela, antes de mim. Mas algo não fazia sentido. Por que ela me criou? Quem era eu nessa história? E por que esconder a existência desse filho? Aquele documento levantava mais perguntas do que respondia. Devolvi o envelope à mesa com mãos trêmulas. Abri a gaveta inteira, deixando a madeira ranger sob o peso das revelações que eu ainda não tinha. Ali dentro havia mais, muito mais.
papéis empilhados cuidadosamente, pastas etiquetadas com datas antigas, e no fundo, a pequena caixa de madeira entalhada. Peguei-a. O toque dela despertou algo dentro de mim. Uma lembrança vaga de infância. Aquela caixa ficava no alto de uma estante quando eu era pequena. Eu adorava olhar para ela, mas minha mãe sempre dizia: "Isso não é para você, Vilma." Agora eu entendia por quê. Ao abrir a caixa, senti um cheiro de madeira envelhecida. Dentro dela havia mais fotos, algumas cartas e um cordão prateado com um medalhão. Peguei o medalhão nas mãos. Era pesado, frio. Abriu. Dentro havia uma foto minúscula. Um bebê recém-nascido envolto em manta. O mesmo bebê da certidão? Provavelmente. O rosto pequeno, enrugado, frágil. Olhar indefeso. Um olhar que eu nunca poderia reconhecer, mas que agora estava ligado a mim por uma linha invisível. As cartas estavam amarradas com uma fita antiga, quase desbotada. Quando puxei a primeira, senti o cheiro de papel guardado por décadas. A letra não era da minha mãe. Era forte, masculina. A tinta azul já começava a perder força. Comecei a ler. Arlete, eu não posso aceitar que você faça isso. Ele é meu filho também. Temos que resolver isso juntos. Não fuja, por favor. Ah, meu sangue gelou. Um homem reclamando o próprio filho. Minha mãe fugindo dele. Marcos sendo levado para longe. Ou escondido. Continuei lendo. Você prometeu que não faria isso. Eu quero meu filho. Não desapareça. Se você continuar se escondendo, vai me obrigar a tomar medidas mais sérias. Não vou permitir que me arranque o que é meu. A última carta, a mais curtinha, parecia escrita às pressas. Se você continuar, isso vai acabar mal. Eu vou atrás de vocês. A caixa pareceu pesar o dobro. Medo, ameaças, fuga, segredos. Minha mãe, aquela mulher rígida, dura, que nunca demonstrou fragilidade, fugiu de alguém. De um homem que exigia o próprio filho. Mas, e o filho? Onde ele estava agora? Por que nunca o conheci? Por que ela nunca disse nada? A sensação de que eu não era parte dessa história, pelo menos não da maneira que eu acreditava, me atingiu como um vendaval. Eu estava perdida dentro da própria vida. Respirei fundo, tentando não chorar. Olhei de novo para a foto da minha mãe jovem. Havia luz nos olhos dela ali. Uma luz que eu nunca vi crescer em mim. Uma luz que talvez tivesse se apagado quando decidiu fugir. Ou quando algo pior aconteceu. Minhas mãos voltaram à gaveta. Havia ainda uma pasta preta, sem etiqueta. Ao abri-la, encontrei papéis timbrados da polícia. Relatórios, depoimentos, registros, palavras duras como ferro. Desaparecimento de menor. 1975. Nome da criança: Marcos Tavares da Silva. Última vez visto, com a mãe, Arlete T. da Silva. Situação: suspeita de subtração de menor pai biológico. Registrou queixa. Eu prendi a respiração. Desaparecimento? Subtração? Minha mãe era procurada? Meu Deus! Minha cabeça girava. E então, no final da pilha, encontrei um último papel. Um simples recibo de internação. De 20 e poucos anos atrás. No campo acompanhante responsável, estava o nome dela. No campo observações, uma frase estranhamente familiar. Paciente sem documentos. Resgatada após desorientação. O nome do paciente era Vilma. Eu. Meu corpo inteiro gelou. Desorientação? Sem documentos? Resgatada? Por que eu não lembrava de nada disso? Por que ela nunca me contou? Quem eu era, antes de ser Vilma? A gaveta, enfim, tinha sido aberta. Mas a verdade só começava a arranhar a porta. Eu fiquei paralisada por longos segundos, encarando aquele papel com o meu próprio nome como se fosse um espelho distorcido. Paciente sem documentos, resgatada após desorientação. A frase latejava dentro da minha cabeça. Como assim sem documentos? Eu sempre achei que minha mãe tivesse me registrado, me criado, me dado tudo. Mas aquele pedaço de papel dizia o oposto. Dizia que, em algum momento, eu fui ninguém. Uma desconhecida. Uma mulher perdida. Uma sombra com o nome Vilma, recolhida por ela, por Arlete, por razões que agora eu não compreendia. Minha mão tremia tanto que deixei o documento cair sobre a mesa. Um dos papéis escorregou para fora da gaveta e deslizou pelo chão. Me abaixei para pegá-lo e notei que, no verso, havia uma anotação de punho da minha mãe. Uma nota rápida,
escrita com pressa, mas carregada de tensão. Ele não sabe. Ele nunca pode saber. Não até que tudo esteja resolvido. Meu coração travou. Ele, sempre ele. O homem misterioso das cartas, o pai de Marcos, aquele que ameaçou, que perseguiu, que tentou recuperar o filho. Eu levantei devagar, abraçando os papéis contra o peito, como se tivesse medo de que evaporassem. A casa parecia respirar à minha volta. O ar estava pesado, denso. A cada passo, eu sentia que era puxada para dentro de um passado que nunca me pertenceu, mas que agora me engolia viva. Precisava de respostas. Precisava começar por alguém que talvez soubesse mais do que eu. Alguém que tivesse visto a minha mãe nos anos em que tudo aconteceu. Foi então que me lembrei de Dona Alzira. Ela morou na mesma rua que a gente quando eu era criança. Era o tipo de mulher que observava tudo pela janela e que, discretamente ou não, sabia mais da vida alheia do que da própria. Minha mãe nunca gostou muito dela. Talvez exatamente por isso ela fosse a melhor fonte. Peguei minha bolsa, enfiei os documentos lá dentro e saí de casa quase tropeçando. O céu estava pesado, ameaçando chuva de novo. A vizinhança parecia silenciosa demais, como se o mundo tivesse parado esperando que eu descobrisse o que precisava ser descoberto. A casa de Alzira ficava 3 quarteirões acima. Quando bati na porta, fiquei surpresa de ela ainda morar ali. A porta se abriu devagar, revelando uma mulher agora mais enrugada, cabelo completamente grisalho, mas com o mesmo olhar vivo e afiado de sempre. "Vilma?" ela disse, apertando os olhos. "Você por aqui a essa hora? Aconteceu alguma coisa?" Eu respirei fundo. Preciso falar sobre a minha mãe. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada, mas abriu a porta. "Entra. Você tá com uma cara. Parece que viu um fantasma." Entrei. O cheiro da casa era o mesmo de décadas atrás. Café forte, eucalipto e um leve aroma de mofo de móveis antigos. Sentei no sofá gasto e apoiei a bolsa no colo, com medo de que os papéis escapassem como se fossem espíritos tentando fugir. "A senhora se lembra de..." Comecei, hesitante. "De um tempo em que minha mãe sumiu por algumas semanas? Ou meses?" Os olhos dela brilharam. "Ah, lembro sim. Como esquecer?" Ela cruzou os braços. "A sua mãe desapareceu do nada. Um dia estava aqui, no outro, puf, sumiu. Só voltou depois, magra, abatida, e com você." Meu estômago afundou. "Comigo?" Perguntei quase num sussurro. "Ué, é." Alzira disse como se fosse óbvio. "Você apareceu com ela do dia pra noite. Eu até perguntei. Arlete, de onde veio essa menina? E sabe o que ela me disse?" Eu balancei a cabeça, sentindo o mundo girar. "Não importa de onde veio. Agora ela é minha." Alzira contou, imitando até o tom sério da minha mãe. Nunca vi a Arlete daquele jeito. Era como se estivesse fugindo de algo. Ou de alguém. Fugindo. De alguém. Dele. Meu coração parecia bater dentro da garganta. "A senhora lembra se ela falava de um homem? Um homem que a procurava?" Perguntei. Alzira me lançou um olhar demorado, pesado. "Ah, lembro sim." Ela fez um gesto lento com a mão, como quem limpa a poeira de uma lembrança antiga. "Um sujeito apareceu aqui uma vez. Alto, moreno, olhos escuros. Não parecia bom, não. Bateu na porta perguntando por ela. Disse que precisava encontrar a mulher que levou o que era dele. Meu corpo se arrepiou inteiro. Era ele, o mesmo homem das cartas. "E o que aconteceu?" Pressionei. Alzira respirou fundo. Eu disse que ela tinha ido embora. Ele me olhou com uma raiva que eu nunca vi igual. Disse que não ia desistir, que encontraria os dois. Ela fez uma pausa. Depois disso, nunca mais o vi. Ouvi boatos de que ele tinha morrido. Morrido. A palavra atravessou meus pensamentos como metal frio. Mas era mentira, ela completou. Porque um tempo depois, ouvi dizer que ele foi visto numa cidade vizinha, vivo, procurando por eles. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Ele não estava morto. Nunca esteve. E minha mãe fugiu dele a vida inteira. "Vilma." Alzira me chamou, baixando o tom. "O que você encontrou?" Abri a bolsa devagar. Tirei a foto da minha mãe jovem com aquele homem e entreguei para ela. Alzira arregalou os olhos. "É ele," ela disse, segura, sem hesitar. "É o homem que veio aqui. Não tenho dúvida nenhuma." Meu corpo ficou gelado. "Ele é o pai do..." Minha voz falhou. Marcos." Quando pronunciei o nome, percebi algo estranho. Um peso.
uma familiaridade que não deveria existir. Uma sensação estranha, incômoda, como se aquele nome tivesse estado em mim, em algum canto escuro da minha memória, esperando ser desperto. Vilma, Alzira disse tocando meu braço. Sua mãe era uma mulher de segredos, mas nenhum segredo dela era por maldade. Ela tinha medo, muito medo. Eu tive que levantar. O ar faltava, as peças estavam começando a se encaixar, e quanto mais encaixavam, mais aterrorizadora ficava a imagem final, a história da minha mãe, a fuga, o desaparecimento de Marcos, a minha chegada repentina, o homem que a perseguiu por anos. Ele não estava morto, e se ele estava vivo, talvez estivesse atrás de mim agora. Ou pior, talvez já tivesse me encontrado antes, e eu não lembrava. Quando deixei a casa de Alzira, o céu finalmente desabou em chuva forte. Apertei os papéis contra o peito e corri para casa, sabendo que o que vinha pela frente não era apenas descobrir a verdade, era sobreviver a ela. Quando fechei a porta de casa atrás de mim, ainda sentia o peso do olhar de Dona Alzira grudado na minha nuca. A chuva caía pesada, ensurdecedora, como se o céu tivesse decidido explodir junto comigo. Joguei a bolsa sobre a mesa da sala e fiquei parada ali, respirando fundo, tentando impedir que minha mente se espatifasse no chão como uma porcelana antiga. Era informação demais, era dor demais, era verdade demais, e ao mesmo tempo, tão pouca. Fui até o escritório. A gaveta continuava aberta como uma ferida exposta. Aquelas cartas, aquelas fotos, aquela pasta policial. Tudo parecia mais ameaçador agora que eu sabia que o homem da foto ainda estava vivo. Sentei-me, coloquei tudo sobre a mesa e separei as cartas que ainda não tinha lido. A maioria estava amarelada, dobrada tantas vezes que as bordas começavam a esfarelar. A letra firme dele, daquele homem, parecia atravessar o papel com violência. Abri a primeira. Arlete, por que você fugiu? Eu disse que cuidaria de vocês. Eu disse que faria o que fosse preciso. Não acredito que você me tirou o nosso filho. Volta, eu te imploro. O tom era quase suplicante, mas havia algo escondido ali. Uma tensão subterrânea, uma raiva prestes a explodir. Minha mãe nunca foi mulher de implorar. Ele parecia ser o oposto dela. Peguei a segunda carta. Você não tem o direito de fazer isso. Ele é meu também. Eu vou encontrar vocês, Arlete. Você sabe que vou. A pele na minha nuca se arrepiou. A terceira carta tinha uma dobra diferente, como se tivesse sido manuseada mais vezes, como se aquele fosse o recado que ela mais temia. Se você continuar escondida, vai acabar mal. Eu já perdi o que era meu uma vez. Não vou perder de novo. Eu li e reli essa frase umas 10 vezes. Já perdi o que era meu uma vez. O que era seu? Quem ele tinha perdido antes? E o mais inquietante, o que minha mãe tinha a ver com isso? Afastei as cartas, sentindo minha respiração ficar curta. A casa inteira parecia estreitar à minha volta. Tudo que eu descobria me empurrava para uma beira que eu não sabia se conseguiria encarar. Peguei então o que faltava. A última carta. Essa não estava amarelada. Estava amarronzada, como se tivesse sido molhada e secado ao sol. Talvez minha mãe tivesse chorado com ela nas mãos. Talvez tivesse fugido no dia em que recebeu. Talvez tenha sido a última carta antes de desaparecer. Arlete, eu sei onde você está. Não faça besteira. Conversamos como gente. Não quero machucar ninguém. Só quero o que é meu. E você sabe o que é. A palavra meu aparecia em todas as cartas. Meu, meu, meu. E de repente, tudo fez sentido. Ele não estava falando só de Marcos. Ele estava falando de mim. Uma onda de pânico me atravessou tão forte que eu precisei me apoiar na mesa. Minhas lembranças, aquelas que eu achava tão sólidas, começaram a vacilar. Lembrei da anotação no verso do documento da minha internação. Ele nunca pode saber. Lembrei de Alzira, dizendo que minha mãe voltou com uma menina do nada. Lembrei de sentir, desde sempre, um vazio estranho quando tentava puxar memórias da minha infância antes dos 7, 8 anos. Era como tropeçar num buraco escuro dentro de mim. E se eu não fosse filha dela? E se eu tivesse sido levada, resgatada, escondida? Me sentei, porque minhas pernas não me seguravam mais. Peguei a caixa de madeira novamente. Havia uma última coisa que eu não tinha examinado com cuidado. Uma carta com o nome da minha mãe no destinatário, mas sem remetente.
A letra era diferente, menor, mais delicada. Não era do homem, e não parecia ser da minha mãe. O papel era simples, mas as palavras fizeram meu mundo ruir. Eu fiz o que você pediu. Ele não vai mais procurá-los, pelo menos não por enquanto. Mas você precisa sumir, você e a menina. Ele vai desconfiar. Não confie em ninguém, nem em mim. Não posso te escrever de novo. Proteja ela como se fosse sua, como você sempre quis. Eu li aquela carta de pé, com a alma sacudida. Uma vertigem me tomou. Proteja ela como se fosse sua, como você sempre quis. Eu era a menina que precisava ser escondida. A menina que foi dada a ela? A menina que alguém tirou dele? Minhas mãos começaram a suar. Minhas lembranças ficaram nebulosas. E então, um vulto, uma fagulha de lembrança antiga surgiu dentro da minha mente, como se estivesse sendo puxada para fora de um poço. Eu vi uma porta aberta. Eu vi luz forte. Eu vi alguém gritando meu nome. Mas não Vilma. Um nome curto, bonito, que eu não conseguia lembrar completamente. Algo como Lia, Nia, Vina. Eu não sabia. Era um eco distante. Mas a sensação era de medo. Muito medo. A gaveta voltou a ranger, como se ela mesma respirasse. Havia ainda um caderno, um diário. Minha mãe sempre odiou diários. Sempre dizia que escrever sentimentos era exibir fraqueza. Mas ali estava, um diário pequeno, capa marrom simples, com uma marca d'água quase invisível. Eu o abri devagar, com a sensação de estar tocando o coração dela e o meu. A primeira página tinha uma data de quase 30 anos atrás. Eu não sei quanto tempo posso continuar fugindo. Ele está perto, cada vez mais perto. A menina não lembra de nada, graças a Deus. Mas ela é igualzinha à mãe. Ele vai reconhecer. Eu preciso tirá-la daqui antes que seja tarde. Meu corpo inteiro gelou. Igualzinha à mãe? Eu tinha outra mãe? Ela estava falando de mim? Eu era filha de outra mulher? Essa mulher estava viva? Morta? E quem era esse homem? O pai de quem? O pai de mim? Virei a página com o coração martelando dolorosamente. Marcos está seguro. Fiz o que pude, mas talvez eu nunca o veja de novo. Deus me perdoe. Eu salvei um e perdi o outro. Um arrepio violento percorreu minha espinha. Marcos estava vivo, perdido, escondido, ou levado por alguém. E eu fui salva, ou roubada, ou protegida, ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas o diário não terminava ali. A última linha da última página era um aviso que me fez perder o ar. Se um dia ela descobrir tudo, ele vai saber. Ele sempre soube. Eu fechei o diário com força. O ar sumiu. O silêncio ficou ensurdecedor. Eu tinha acabado de descobrir que meu passado estava ligado ao de um homem perigoso, vivo, e que nunca desistiu de procurar aquilo que julgava ser dele. E agora, eu tinha acabado de acender o rastreador. Antes de continuar esta história, preciso ser honesta. Naquela noite, eu não consegui pensar com clareza. Não fui racional. Não segui lógica nenhuma. A verdade é que, quando todo o seu passado desmancha nas suas mãos como papel molhado, a última coisa que você faz é agir de forma sensata. Eu sentei no chão do escritório, no meio das cartas, das fotos, do diário, daquele mar de revelações, e chorei. Eu não chorava há anos. A última vez tinha sido no enterro da minha mãe. E mesmo naquela ocasião, eu chorei pela ausência, pela perda, pela saudade. Agora era diferente. Eu chorava por mim, por quem eu podia ter sido, por quem eu não era, por quem talvez eu ainda fosse. A garota que cresceu acreditando que tinha uma família despedaçada, não tinha família. A mulher que lutou a vida inteira para entender sua solidão, talvez tivesse sido arrancada de outro colo. A filha que dedicou a vida inteira a honrar a memória da mãe, descobria agora que talvez aquela mãe não tivesse sido dela. E o mais devastador, o homem que minha mãe temia estava vivo e agora talvez soubesse que eu estava procurando por ele. Passei as mãos pelo rosto, tentando recuperar o controle. A casa estava silenciosa demais, grande demais, cheia demais de sombras. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei a metade. Apoiei o copo na pia e me encostei no balcão, respirando fundo. Você precisa pensar, murmurei para mim mesma.
precisa organizar isso. Mas como organizar um quebra-cabeça quando todas as peças foram jogadas no chão, vindo de caixas diferentes? Voltei ao escritório e sentei novamente diante das provas. E então tentei fazer o que sempre fiz nos momentos de desespero: investigar, colocar ordem no caos. Primeiro ponto: quem era aquele homem? Eu ainda não sabia. Não tinha nome. Não tinha nada além da foto e das cartas. Mas eu sabia algumas coisas. Ele era violento, era obsessivo, acreditava que eu era dele. Tinha perdido algo antes. Talvez outra filha, outra mulher. E o mais importante, ele tinha encontrado minha mãe pelo menos uma vez. Segundo ponto, quem escreveu a carta que avisava minha mãe para fugir? A letra não era de um estranho. Era de alguém que ela confiava o bastante para entregar minha vida nas mãos, mas alguém de quem ela também desconfiava. Não confie nem em mim. O tipo de frase que só alguém muito próximo e muito perigoso poderia escrever. Terceiro ponto: quem era minha mãe de verdade? Eu não sabia. E descobrir isso era a parte que mais me devastava. Fechei o diário e decidi que precisava sair da casa. O ar estava pesado demais. As paredes pareciam guardar segredos que respiravam. Peguei as chaves e, sem pensar muito, saí para o quintal. A chuva tinha dado uma trégua, mas o chão ainda estava encharcado. Caminhei até o velho galpão nos fundos, um lugar onde minha mãe raramente me deixava entrar quando eu era pequena. A porta estava trancada, mas a chave estava presa no cadeado, como se estivesse ali há anos, à espera de alguém que finalmente reunisse coragem para girá-la. Girei. A porta se abriu com um estalo seco. O galpão era escuro, úmido, cheirando a poeira acumulada. Liguei a luz pendurada no teto, uma lâmpada fraca, amarelada. Havia caixas empilhadas, móveis velhos, ferramentas. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma mala preta, grande, no canto direito, coberta por um lençol. Fui até ela. Tirei o lençol. A mala estava etiquetada. V. Só isso. Uma letra. A minha. Meu estômago se revirou. Ajoelhei-me no chão e abri o zíper com o coração batendo no pescoço. Lá dentro estavam roupas antigas de criança, vestidos floridos, sapatinhos que eu nunca me lembrava de ter usado, fotos de uma menina que se parecia comigo, mas não era eu. O rosto era parecido, o sorriso também, mas o cabelo era mais escuro e os olhos eram muito mais tristes. Peguei uma foto em específico, a menina sentada num banco de praça, ao lado de uma mulher jovem, bonita, com cabelos longos e pretos. Essa mulher me olhava como se tivesse um mundo inteiro dentro dos olhos, e eu, ou aquela menina, segurava sua mão como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Atrás da foto, escrito à caneta, para minha filha, N. Minha visão ficou embaçada. N. Quem era N? Outra foto, outra mulher, outro sorriso forçado, outra dedicatória. Me desculpa por tudo, N. Eu estava tremendo, não só por medo, mas por uma profunda sensação de abandono que parecia ecoar em partes de mim que eu nem sabia que existiam. Então encontrei, no fundo da mala, uma pulseirinha infantil, rosa claro, com um nome em letras de plástico. L-I-A. Meu coração parou. Lia. O nome que ecoava vagamente na minha mente desde que li o diário. O nome que alguém gritou no meu passado. O nome que não era o meu, mas era. Fiz o que qualquer pessoa faria. Eu chorei. Chorei com a mala aberta no meu colo. Chorei pelo que fui, pelo que não fui, pelo que me tiraram. Chorei pela mulher da foto, pela menina da praça, por N, por Arlete, por mim. Quando finalmente consegui respirar, percebi uma última coisa dentro da mala. Um envelope branco, sem remetente, sem destinatário. Dentro dele havia apenas uma frase, escrita com a mesma letra delicada das outras dedicatórias. Se ela voltar, corra. A lâmpada piscou. O vento soprou pela porta aberta do galpão como se algo se aproximasse. Levantei devagar, porque agora eu sabia de uma verdade incontornável. Não era só um homem que estava me caçando, era uma mulher também. E ela estava voltando. Voltei para dentro de casa como quem atravessa uma fronteira invisível entre duas vidas, aquela em que eu acreditava ser Vilma, filha única de Arlete, e essa outra, sombria, fragmentada, onde eu era... Quem? Lia? Filha de uma estranha chamada N. Ah,
Ou um quarto completamente escuro sem nome, onde memórias feridas tentavam acordar. Fechei a porta do galpão com força, quase como se quisesse impedir que o passado escapasse de lá e viesse atrás de mim, mas ele já tinha escapado. Ele estava dentro de mim, correndo pelas minhas veias, apertando meu peito como dedos frios. Entrei no escritório e olhei de novo para tudo que estava espalhado no chão. A mala, as fotos, as cartas, os cadernos, o nome, Lia. De repente, esse nome começou a ecoar dentro da minha mente de um jeito estranho, como um sino distante chamando alguém para voltar para casa. Sentei-me, tentando juntar forças. Não podia simplesmente aceitar tudo aquilo como se fosse um golpe final. Eu precisava entender onde minha mãe, a mulher que me criou, entrava nessa história. O que ela fez, por que fez e, principalmente, de quem ela me escondeu. Arrastei o diário para perto e abri novamente em uma página que eu havia lido por cima, mas que agora ganhava um peso maior. Gravado a lápis, quase invisível, estava um nome repetido várias vezes. Nádia, Nádia, Nádia. A letra era firme, mas havia algo angustiado nela. Tentei me lembrar de alguém chamado Nádia na minha infância. Uma vizinha? Uma amiga dela? Uma parente distante? Mas a verdade é que a minha mãe nunca foi de receber visitas. Nunca tivemos família. Nunca fomos próximas de ninguém. Você e eu contra o mundo, ela dizia. E eu acreditava. Peguei uma das fotos novamente. A mulher de cabelos pretos, segurando a mão da menina, que agora eu começava a aceitar que era eu. Essa mulher tinha um olhar alegre, mas quebrado por dentro. Olhei para seu rosto por longos minutos, até a imagem quase se misturar com a minha própria mente. E então, sem aviso, aconteceu. Um clarão, um momento de lembrança tão curto quanto um relâmpago. Eu pequena, segurando a mão de alguém. Uma mulher correndo comigo no colo. Um grito atrás de nós. Um carro buzinando. Chuva. Choro. O nome sendo repetido. Lia, minha filha, aguenta. A voz dela tremia como se o mundo estivesse prestes a desabar. Minha respiração travou. O corpo inteiro estremecendo. Eu não estava imaginando. Eu estava lembrando. Soltei a foto como se queimasse minha mão. Levantei assustada, cambaleando, segurando na mesa para não cair. Meu Deus, sussurrei. Eu fui tirada dela? Ou ela me tirou de alguém? As duas possibilidades eram igualmente terríveis. Precisava continuar. Precisava ir mais fundo. Foi então que ouvi um som vindo da sala. Um estalo. Como se o chão tivesse se queixado sob o peso de alguém. Meu coração acelerou. Tem alguém aqui? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Silêncio. Caminhei até o corredor, cada passo medindo a distância entre a verdade e o medo. Ao chegar na sala, tudo parecia normal. Mas o sofá estava com uma almofada fora do lugar. A janela, que eu tinha certeza que deixei fechada, estava entreaberta. Não era paranoia. Eu tinha crescido sozinha com uma mulher cheia de segredos. Eu sabia quando não estava sozinha. Fechei a janela devagar e respirei fundo. Precisava manter a cabeça fria. Voltei ao escritório, mas antes que eu pudesse sentar, vi algo no chão que eu tinha certeza que não estava ali antes. Um chaveiro, pequeno, prateado, com uma letra gravada. E meu corpo gelou. O ar pareceu sumir do ambiente. Fiquei olhando para aquele objeto como se fosse um animal prestes a atacar. Não pode ter sido coincidência. Alguém esteve ali. Alguém que sabia onde eu estava. Alguém que tinha a letra N como marca. Tremendo, peguei o chaveiro. Era antigo, gasto, mas limpo recentemente, como se fosse usado com frequência. A pergunta que martelava dentro de mim ficou mais forte. Nádia estava viva? Me sentei e tentei recuperar o raciocínio. Se Nádia era minha mãe biológica, se Arlete me tirou dela, por quê? Voltei ao diário. Procurei por páginas arrancadas, rasgos, manchas, qualquer coisa que mostrasse que minha mãe queria esconder algo. E encontrei. Mais da metade do diário tinha sido arrancado. As páginas que restaram eram como sussurros de uma história mutilada. Mas em uma delas, escrita com pressa, minha mãe dizia: "Ele sabe onde ela está. Eu não posso deixar que ele a encontre. Não depois de tudo. Não depois do que ele fez com Nádia. Se ela descobrir, meu Deus, se ela descobrir, ela nunca vai me perdoar. Mas eu preciso protegê-la, nem que eu morra por isso." Senti meu estômago virar. Ele,
O homem da foto, o homem da obsessão, o homem da violência. E agora, ela, Nádia, a mulher que voltou, a mulher do bilhete dentro da mala, a mulher que me chamou de filha. E eu estava no meio desse abismo. Senti a primeira lágrima escorrer, quente. Não por dor, não por medo, mas porque, pela primeira vez, eu entendi algo profundo. Minha mãe, Arlete, não era uma vilã. Não totalmente. Ela tinha medo. E quando uma mãe tem medo, ela é capaz de qualquer coisa, até de roubar uma filha. Levantei a foto da mulher e da criança. Observei cada detalhe. Toquei o rosto dela com a ponta dos dedos. Nádia, murmurei. Você está viva, não está? E naquele instante, algo dentro de mim se acendeu. Não era medo, não era confusão. Era uma centelha nova, forte, afiada. Eu queria respostas, e pela primeira vez naquele caos, eu queria justiça, para mim, para Arlete, e talvez para Nádia também. Levantei-me, segurei a mala, as cartas, o chaveiro. Era hora de procurar alguém que pudesse ter visto Nádia. Alguém que tivesse ligação com ela. Alguém que Arlete evitava e que talvez escondesse o segredo mais sombrio de todos. Eu sabia exatamente por onde começar. O nome que eu não tinha o direito de esquecer era o primeiro passo para reencontrá-la. E eu estava pronta. Eu não dormi naquela noite. Não tinha como. Cada vez que fechava os olhos, via o chaveiro com a letra N, a mala com roupas de uma criança que eu não lembrava ser, e o rosto de uma mulher que me chamava de filha em um passado que eu mesma havia esquecido, ou me forçado a esquecer. O amanhecer chegou pesado, cinzento, e foi nesse clima que eu me convenci do que precisava fazer. Visitar alguém que sempre me causou arrepios, mas que agora talvez fosse a única pessoa capaz de esclarecer o que estava acontecendo. Adalberto, um antigo amigo da família. Ou pelo menos era isso que Arlete dizia. Nunca acreditei. Ele sempre aparecia do nada, sempre olhando para mim de um jeito estranho, como se estivesse me avaliando, comparando, estudando. Era um homem alto, magro, com olhos miúdos demais para um rosto tão comprido. Aquelas pupilas apertadas pareciam ver coisas que ninguém mais via. Quando criança, eu o detestava instintivamente. Agora, adulta, eu entendia por quê. Ele sabia. Sempre soube. Peguei as caixas com os documentos, coloquei no porta-malas e dirigi até sua casa. Ele morava num bairro afastado, numa casa velha escondida entre eucaliptos altos. A casa parecia sempre molhada, mesmo sem chuva. Ao estacionar, senti o estômago apertar. Tive a impressão de ver uma sombra se mover na janela do segundo andar. Bati na porta, 3 vezes. Nenhuma resposta. Bati mais forte. Adalberto, eu preciso falar com você. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. A porta abriu devagar, rangendo. Ele apareceu na fresta. O mesmo rosto comprido, os mesmos olhos que nunca aprendiam a sorrir. Vilma, disse ele num tom arrastado, faz muitos anos que você não aparece. Não vim para lembrar o passado. Vim porque preciso de respostas. Ele franziu o senho. Sua mãe te ensinou a não cavar buracos onde não deve. Pois é justamente por isso que eu vim, respondi, encarando-o. Eu cavei e encontrei um corpo. Ele ficou imóvel, por 3 segundos, e então abriu a porta completamente, dando espaço para eu entrar. Então vem. Acho que já passou da hora. A sala estava exatamente como eu lembrava, escura, cheirando a tabaco e livros velhos. Mas havia algo diferente. Uma pasta preta na mesa de centro. Uma pasta etiquetada com a letra N. Meus dedos formigaram. Isso é dela? Perguntei. Você sabe quem é ela? Ele rebateu, cruzando os braços. Engoli seco. Nádia. Ele não reagiu com surpresa. Apenas assentiu devagar. Então sente-se, Vilma. Sua voz perdeu a aspereza e ganhou um tom quase triste. Vou te contar o que sua mãe tentou esconder a vida inteira. Sentei, o coração acelerado. Adalberto puxou a pasta e a abriu. Sua mãe biológica não desapareceu. Ela fugiu. Fugiu porque estava sendo caçada. Pelo homem da foto? Perguntei. Adalberto me olhou por um instante que pareceu longo demais. Ele não era apenas um homem violento. Ele era seu pai. A sala inteira pareceu girar. Eu não conseguia respirar. Meu corpo ficou gelado. Os dedos agarrotaram no braço da poltrona. Não, sussurrei. Não, ele não pode. Ele pode. E ele é. Adalberto continuou. Sua mãe biológica, Nádia,
Descobriu coisas sobre ele que jamais deveria ter descoberto. Coisas perigosas. Ele não era apenas cruel, era criminoso. E quando Nadia decidiu fugir com você, ele jurou que encontraria as duas, custasse o que custasse. Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Meu pai, o homem da foto, aquele olhar perverso, aquela obsessão. Arlete entrou na história quando Nadia, desesperada, pediu ajuda a ela. As duas eram amigas, muito mais próximas do que você imagina. Mas sua mãe, Arlete sempre teve medo de não conseguir protegê-las. E um dia, quando o cerco apertou, ela fez a única coisa que achou que salvaria sua vida. Ela me levou embora. Completei com a voz trêmula. Adalberto balançou a cabeça. Sim, mas não sozinha. Nadia permitiu. Ela acreditou que, ficando longe, você estaria segura. E ela ficou para trás para despistar seu pai. E onde ela está agora? Perguntei quase implorando. Adalberto desviou o olhar. É isso que você precisa entender, Vilma. Sua mãe biológica, ela não morreu como Arlete dizia. Ela, antes que ele terminasse, um estampido ecoou pela casa. Um tiro. O vidro da janela estilhaçou atrás de mim. Me joguei no chão instintivamente, enquanto Adalberto apagava a lâmpada com um tapa e gritava. Abaixa, Vilma! Agora! O coração parecia querer rasgar meu peito. O som de passos do lado de fora, pesados, determinados. Um segundo tiro. A porta da frente tremeu. Ele não pode estar aqui, murmurei apavorada. Ele não pode saber. Ele sabe, Adalberto sussurrou. Ele sempre soube. Está atrás de você desde o dia que Arlete morreu. Meu sangue gelou. Um terceiro tiro. A fechadura explodiu. A porta se abriu, batendo na parede. E então eu o vi, de pé na entrada. Alto, magro, olhos frios, tão frios que pareciam não pertencer a um ser humano. O homem da foto. O homem que eu acreditei estar morto. O homem que queria me encontrar. Meu pai. Ele sorriu. Um sorriso que cortou o ar como lâmina. Olá, Lia. E eu entendi, naquele segundo, que nada, absolutamente nada, tinha me preparado para aquilo. O passado não estava voltando. Ele estava vivo, de pé diante de mim, e pronto para terminar o que começou. O tempo não correu. Ele quebrou. Quando vi aquele homem parado na porta, com a arma ainda fumegando na mão, senti como se o espaço ao meu redor fosse feito de vidro rachado, pronto para se despedaçar a qualquer segundo. Ele me encarava com uma frieza tão calculada que eu conseguia ouvir meu próprio coração tentando escapar pelas costelas. Lia, ele repetiu, como se saboreasse o nome. Quanto tempo! Meu corpo todo tremia, mas eu não conseguia mover um único músculo. Era como se minhas pernas tivessem enraizado no chão. Adalberto deu um passo à frente, tentando se colocar entre nós. Você não vai encostar um dedo nela, disse firme, mesmo com as mãos trêmulas. O homem riu. Um riso baixo, quase casual, como se a violência que o cercava fosse apenas parte de sua natureza. E era. Adalberto, sempre tão dramático. Ele inclinou a cabeça. Sai do caminho. Você já se meteu demais. Se eu sair, Adalberto respondeu, será por cima do meu cadáver. A expressão dele não mudou. Ele levantou a arma devagar. Como quiser. O tiro veio seco, ecoando na sala como uma explosão curta. Adalberto caiu de joelhos, levando a mão ao ombro, o sangue escorrendo pelos dedos. A dor contorceu seu rosto, mas ele ainda tentou se manter em pé. Corre, Vilma! Ele gritou. Eu não pensei. Meu corpo reagiu antes de qualquer raciocínio. Saí correndo pelo corredor estreito, ouvindo passos pesados atrás de mim, a respiração dele, o arrastar cruel da bota pelo chão de madeira. Corri até a cozinha e empurrei a mesa para a frente da porta dos fundos, mas meus braços tremiam tanto que quase derrubei tudo. A maçaneta começou a se mover do outro lado, lenta, intencional, como se ele estivesse apenas se divertindo. Você não precisa fugir, Lia, ele disse, usando um tom quase doce. Eu só quero conversar. Você cresceu tanto. Quero te ver de perto. A voz dele me atravessava como faca. Peguei uma faca longa na gaveta, mas minhas mãos suavam tanto que quase a deixei cair. A porta tremeu quando ele empurrou mais forte. A mesa escorregou alguns centímetros. Abra essa porta, ele disse. Não teremos outra chance de nos acertar. Meu coração martelava tão rápido que eu senti tontura. Antes que a porta cedesse, ouvi um som atrás de mim.
Alguém abrindo a porta lateral da cozinha. Virei-me, pronta para me defender, mas o que vi me paralisou. Uma mulher, alta, cabelos longos e negros, olhos profundos, brilhando num misto de desespero e determinação. Ela parecia exatamente como nas fotos. Vilma, sua voz quebrou. Sou eu. A faca caiu da minha mão. Nádia. Ela correu até mim e segurou meu rosto entre as mãos, como se estivesse tocando algo sagrado que achou que nunca mais veria. Minha filha, eu pensei que nunca mais te encontraria. Por um segundo não existiu porta sendo arrombada, não existiu homem armado, não existiu sangue no chão. Só aquele toque que minha pele reconheceu antes do meu cérebro. Mas o momento durou pouco. A porta dos fundos quebrou com um estrondo. Ele entrou, e quando viu Nádia ao meu lado, seu rosto se torceu numa mistura de ódio, prazer e loucura. Eu sabia, ele disse, sorrindo. Eu sabia que você não tinha morrido, Nádia. Sempre senti você por perto. Nádia se colocou na minha frente, como um escudo humano. Você não vai tocá-la, não mais. Mas eu vou. Ele ergueu a arma. Vocês duas me devem algo. A adrenalina queimou meu corpo de dentro para fora. Eu puxei Nádia para o lado no exato segundo em que ele atirou. O tiro acertou a parede, estilhaçando azulejos e levantando poeira branca. Nádia segurou meu braço. Corra, Lia! Mas eu já não era mais Lia. Nem Vilma. Eu era as duas. E estava cansada de correr. Ao invés disso, empurrei Nádia para trás e avancei para a sala, tentando distraí-lo. Ele veio atrás, rindo, como um predador que sabia que a presa não tinha saída. Finalmente está mostrando coragem, ele disse, igual a sua mãe. Qual delas? Cuspi. Ele ergueu a arma. A que importa? Antes que puxasse o gatilho, um peso bateu com força na cabeça dele. O som seco ecoou por toda a sala. Ele desabou no chão. Atrás dele estava Adalberto, pálido, sangrando, apoiado na parede, mas de pé, segurando um pedaço de madeira quebrado. Eu disse que você tinha metido o nariz onde não devia. Ele arfou. Mas agora termine o que começou. O homem se mexeu no chão, tentando levantar. Nádia entrou correndo e chutou a arma para longe. Os olhos dela estavam cheios de ódio e lágrimas. Ele destruiu tudo, ela disse, sem tirar os olhos dele. Minha família, minha liberdade, minha vida. E eu deixei que ele vivesse todos esses anos. Nádia, eu murmurei, ele não merece sua culpa. Ela olhou para mim. Aquele olhar era a última peça que faltava. Eu reconheci. Eu lembrei. E então eu disse, faz anos que ele devia estar enterrado. Ela assentiu, uma vez, devagar. E então, juntas, como duas metades de uma vida quebrada, nos aproximamos dele. Ele tentou falar, tentou pedir, para quem? Para nós? Para Deus? Para alguém que nunca o ouviria? Mas não importava, porque a verdade final, é que aquele homem era o monstro que costurou nossas vidas com sangue e medo. E quando Nádia ergueu o pedaço de madeira, eu não a impedi. O passado precisava morrer ali. E morreu. O silêncio que se instalou depois do último golpe era tão espesso que parecia ter peso. Nenhum de nós falou. Nem Adalberto, apoiado na parede, tentando respirar apesar da dor insuportável. Nem Nádia, ainda com o pedaço de madeira nas mãos, tremendo como se o próprio corpo não aceitasse o que acabara de fazer. Nem eu, que assisti tudo com os olhos queimando e o peito pesado. A morte dele não trouxe alívio imediato. Trouxe espaço, como se um ruído que existiu por toda a minha vida finalmente tivesse sido desligado. Um espaço enorme, assustador, onde a vida poderia, talvez, começar de novo. Vilma. Nádia sussurrou meu nome como algo precioso. Me desculpe por tudo isso. Ela deixou a madeira cair. O som seco ecoou no chão da sala, tão carregado quanto um grito. Você não tem culpa do que ele fez, respondi, mas minha voz saiu rouca. Ninguém teria sobrevivido a ele sem marcas. Ela fechou os olhos. Pela primeira vez, parecia a mulher cansada que o mundo nunca deixou existir. Adalberto tossiu, o que nos fez correr até ele. O ombro sangrava mais do que antes, e o rosto dele estava pálido demais. Eu estou bem. Ele tentou brincar, mas a voz saiu fraca. Prefiro isso a ser atingido no coração por você. Eu segurei o rosto dele entre as mãos. Não fale besteira. Você precisa de um hospital. Ele tentou sorrir. E vocês duas precisam de respostas. Nádia o ajudou a se sentar melhor.
Havia preocupação sincera no olhar dela. Uma mulher que perdeu tanto reconhece a dor no outro como se fosse velha conhecida. Precisamos sair daqui, Nádia disse. Se alguém ouviu os tiros, eu olhei para o corpo estendido no chão. Aquele homem não era só um cadáver. Era uma sombra que perseguiu 2 vidas por décadas. E deixá-lo ali, exposto, me pareceu quase simbólico, mas imprudente. Vamos levar Adalberto primeiro, decidi. Depois resolvemos isso. Ele tentou protestar, mas eu o calei com um olhar. Por mais que tudo estivesse caótico, alguma parte de mim estava firme, como se, ao encarar a morte dele, eu tivesse encontrado um núcleo que sempre existiu, mas que o medo mantinha enterrado. Nádia me olhou e pareceu perceber isso também. Você é mais forte do que eu jamais fui, ela disse. Eu respirei fundo. Você me ensinou sem nem saber. Saímos pela porta lateral, ajudando Adalberto a andar. A noite estava fria e densa, o tipo de escuridão que não deixa a lua entrar. As ruas estavam vazias, silenciosas, como se o mundo esperasse o próximo passo. Quando chegamos ao carro, Adalberto quase caiu. Eu o apoiei, e ele segurou minha mão com força. Antes de irmos, ele disse, você precisa ouvir algo. Agora não, respondi. Agora, insistiu. Eu não sei se vou chegar vivo ao hospital, e você precisa saber a verdade. Meu coração deu um salto doloroso. Adalberto, não diga isso. Você vai sobreviver. Eu não deixo você morrer. Ele sorriu, um sorriso triste. Você sempre foi teimosa, mas me ouça. Nádia abriu a porta do carro e ficou ao lado, silenciosa. Aquele homem, Adalberto continuou, ele não só destruiu a vida da sua mãe. Ele tinha conexões, pessoas poderosas que ainda podem vir atrás de vocês. Ele guardava documentos, provas, e essas pessoas não vão querer que vocês encontrem nada. Um frio percorreu minha coluna. Por que você está falando isso agora? Porque ele me procurou há 3 meses, Adalberto respondeu com um olhar distante. Disse que você estava viva e que queria você de volta. Mandou eu calar a boca. Eu não obedeci. Minha respiração falhou. E por isso ele tentou te matar. Sim, ele assentiu. E tentaria de novo. Mas agora a briga é maior. Vocês não mataram só um homem. Mataram um mensageiro. E quem o enviou não vai ficar parado. Nádia se aproximou, séria, fria como aço. Quem enviou? Eu não sei, Adalberto disse, fechando os olhos por um segundo. Mas sei onde ele guardava tudo. Um galpão, papéis, nomes, endereços. Ele disse que se algo acontecesse com ele, alguém viria buscar. Eu engoli seco. E agora vão vir atrás de nós. Exatamente. O motor do carro parecia mais alto que o normal quando liguei. Mas talvez fosse só meu coração batendo rápido demais. Levamos Adalberto ao hospital. Ele entrou em cirurgia. Nádia ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro. Eu me sentei, mas não conseguia ficar parada. Parecia que meu corpo inteiro vibrava com adrenalina. 2 horas se passaram. Depois 3. Depois 4. Quando o médico finalmente saiu, o mundo inteiro parou. Ele vai sobreviver, disse cansado. Mas foi por pouco. Eu me apoiei na parede, finalmente permitindo que meus joelhos fraquejassem. Nádia me segurou. Eu te disse. Ela murmurou. Ele é forte. Eu balancei a cabeça, lutando contra as lágrimas. Ele quase morreu por minha causa. Não. Ela apertou meu ombro. Ele vive por sua causa. O médico se afastou e ficamos ali por alguns minutos, só respirando. O ar tinha gosto de desfecho, mas de começo também. Vilma, Nádia finalmente disse. Sobre o galpão. Eu sei, respondi. Vamos lá assim que amanhecer. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Só existe uma forma de acabar com a escuridão. Qual? Perguntei exausta. Acendendo todas as luzes. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, senti algo que beirava a esperança. A noite estava longe de terminar, mas pela primeira vez, ela parecia menos assustadora, porque agora eu não estava sozinha. O dia amanheceu cinza, daqueles em que o céu parece feito de concreto. Eu e Nádia estávamos sentadas no carro, em frente ao galpão indicado por Adalberto antes da cirurgia. O lugar era isolado, cercado por mato alto e janelas quebradas, como se ninguém se atrevesse a tocar aquilo havia décadas. Tem certeza? Nádia perguntou, olhando para mim de lado. Se eu não vier aqui, nunca mais durmo tranquila.
respondi. E nem começo de novo. Saímos do carro. O ar tinha cheiro de ferrugem e terra úmida. A porta de metal estava entreaberta, como se alguém tivesse entrado por último e não se importado em fechar, ou como se o próprio prédio tivesse desistido de resistir. Empurrei a porta devagar. Ela rangeu, um som agudo que ecoou no vazio. Lá dentro havia caixas empilhadas, pilhas de papéis envelhecidos e uma escrivaninha ao fundo, com uma luminária torta. A sensação que tive foi de entrar num túmulo cheio de lembranças podres. Procure qualquer coisa com o nome da sua mãe, Nádia disse, já abrindo uma das caixas. Comecei a vasculhar papéis, contratos falsificados, documentos com fotos de pessoas que eu não conhecia, nomes riscados com um marcador vermelho. Era uma coleção doentia de segredos, chantagens, dívidas, ameaças, até que encontrei um envelope com a letra da minha mãe. Meu corpo ficou gelado. Nádia, acho que é isso. Ela veio até mim. O envelope estava lacrado, velho, mas inteiro. Abri com cuidado. Dentro havia uma carta, escrita com tinta azul e muita pressa. Vilma, se um dia você ler isso, significa que o pior aconteceu. A verdade que escondi por tantos anos é esta. Aquele homem não era seu pai. Ele nunca foi. Você é fruto de algo que ele descobriu e tentou destruir. Seu verdadeiro pai era um investigador que descobriu demais. Ele foi morto antes de te conhecer. Eu te escondi porque tinha medo de que te tirassem de mim. Me perdoe e sobreviva. Por nós duas. O mundo pareceu girar. Eu não chorei. Não naquele instante. Fiquei parada, respirando com dificuldade, tentando absorver cada palavra como quem engole vidro. Meu pai, morto. Minha mãe, fugindo para me proteger. E aquele homem, tentando apagar tudo desde sempre. Vilma. Nádia colocou a mão no meu ombro. Isso muda tudo. Sim, respondi. Muda tudo. Foi então que ouvimos passos atrás de nós. Viramos ao mesmo tempo. Um homem alto de terno escuro entrou. O olhar dele era frio, calculado, sem o menor tremor. Procurei vocês no hospital, ele disse. Mas imagino que sabiam que eu viria. Meu coração bateu no pescoço. Quem é você? Perguntei. Eu? Ele sorriu, mas sem alegria. Sou o homem que seu pai servia. E agora vim buscar o que ele não entregou. Ele deu um passo. Nádia deu outro para frente, como uma muralha silenciosa. Não vamos entregar nada, ela disse, firme. O homem suspirou, como se tivesse ouvido aquilo muitas vezes. Levou a mão ao bolso. Eu não pensei. A adrenalina tomou conta. Peguei a barra de ferro caída ao lado de uma das caixas e avancei com toda a força que meu corpo cansado ainda tinha. O golpe acertou o braço dele. A arma caiu. Nádia chutou para longe. Ele gritou, avançou, tentou segurar meu pescoço, mas eu girei e bati de novo, desta vez na perna. Ele caiu de joelhos. Sua mãe, ele disse, cuspindo sangue, estragou tudo quando fugiu com você. Devia ter deixado o destino seguir seu curso. O destino sou eu. Respondi, a voz firme como nunca. E eu escolho acabar com isso. Bati mais uma vez. Ele desabou, desmaiado. Silêncio. Denso. Final. Nádia respirou fundo. Acabou, ela disse. E dessa vez, eu senti. Acabou. Saímos do galpão com a carta da minha mãe e as provas suficientes para destruir todas as pessoas ligadas àquela rede. A polícia seria o próximo passo. E a nova vida, finalmente, podia começar. Quando voltei ao hospital e vi Adalberto abrindo os olhos, soube que nada mais no mundo poderia me derrubar. Eu sobrevivi. Eu venci. Eu renasci. Se você chegou até aqui, antes de me despedir, quero te fazer um convite muito especial. Daqueles que fazem toda a diferença para quem dedica tempo, alma e coração para contar uma história. Se você gostou da minha jornada, se vibrou comigo a cada descoberta, se sentiu o frio na espinha com cada ameaça e se emocionou com cada renascimento, então eu te peço, inscreva-se no canal. A sua inscrição não é apenas um número, ela é o sinal de que minha voz alcançou você, de que minhas memórias, minhas dores, meus medos e minhas vitórias tocaram o seu coração de alguma forma. E quando você clica em inscrever-se, está dizendo, Vilma, eu estou aqui, quero ouvir suas próximas histórias. E se você puder ir um pouquinho além, deixe o seu like.
A curtida mostra para mim e para a plataforma que vale a pena continuar compartilhando experiências tão profundas, intensas e reais como essa que você acabou de acompanhar. E claro, comente aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando. Cada cidade, cada estado, cada país que aparece nos comentários é como uma janela aberta no mapa do mundo. E eu sinto como se estivesse sentada na sala da sua casa, conversando com você. Conte também o que mais mexeu com você na história. Qual momento te deixou arrepiado? Qual revelação te surpreendeu mais? O que você faria no meu lugar, se tivesse descoberto que toda a sua vida foi construída em cima de segredos e mentiras? Os comentários de vocês são como cartas que recebo no meu coração. Eles me fortalecem, me inspiram e me lembram diariamente por que eu continuo contando histórias. Não por mim, mas por nós. Então é isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Não vai embora sem se inscrever. Não esquece de curtir. E deixa seu comentário dizendo de onde você é. Eu sou Vilma, e essa foi a minha história.